Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, tudo bem? Hoje as nossas dicas do concurso vão para a Universidade Federal de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul. E a nossa dica de hoje é de Estatuto e Regimento Interno. Então vamos ver o que as questões de prova adoram nos colocar em relação à estrutura interna da Universidade Federal das Ciências da Saúde. Vamos então acessar os nossos esquemas e as nossas questões para dar então a dica de hoje. Então vamos lá para a dica de hoje da Universidade Federal de Ciências da Saúde. Primeira dica é em relação à divisão, né? O que é a universidade, como ela está estruturada internamente então. A Universidade Federal das Ciências da Saúde é uma fundação de direito público. E aí, lembrando que pelo artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, ela faz parte da administração indireta e ela precisa, para ser criada, de uma autorização e de uma lei complementar para estabelecer a área de atividade, que é então a educação. Dentro desta fundação, que é uma entidade que tem personalidade jurídica, nós temos então a sua organização interna. E a organização interna, então, ela é formada pelos órgãos de administração superior, e esses órgãos de administração superior são quem? O CONSUM, a CONCEP, a reitoria e a vice-reitoria. O CONSUM é o responsável pela autonomia que essa fundação tem, que é a autonomia administrativa, financeira e a questão da educação. Então, ela gerencia toda a sua estrutura, tem finanças próprias, ou seja, arrecada propriamente para ela, tem toda a questão do gerenciamento do patrimônio, né, porque é uma entidade. Então, o CONSUM, ele é responsável, ele é um órgão colegiado interno que tem toda essa função relacionada com o órgão. Então, tudo que está estabelecido internamente como competência deste órgão, de competência da fundação como função constitucional, vai estar internamente atribuído a este órgão deliberativo que chama CONSUM. O outro órgão, que é o CONCEP, ele fica com a autonomia funcional, ou seja, ele fica com a questão da decisão, órgão deliberativo, né, decisivo, ele decide então as regras internas em relação à função educação, consequentemente em relação aos seus agentes, aos seus professores, aos seus alunos, ao seu corpo de técnicos. Temos a reitoria, que é então o órgão que executa as atividades, bem como a vice-reitoria, então, que auxilia essa reitoria na função de execução. É dessa maneira que está organizado internamente a nossa Universidade Federal de Ciências da Saúde, que é uma fundação de direito público. Vamos então para a composição destes órgãos, né, que é a segunda questão de prova. A primeira questão de prova é a diferenciação em relação às atribuições do CONSUM e do CONCEP. A segunda questão de prova está relacionada com a divisão, ou seja, quem faz parte, quem compõe o CONSUM e quem compõe o CONCEP. Vejamos então. Tá? Os órgãos de administração superior, então, como falei, o CONSUM é um órgão deliberativo, normativo e jurisdicional, trabalha com a autonomia financeira, e o CONCEP, então, trabalha com a questão do ensino e com os docentes de uma forma geral. E a composição, então, né? E só dando uma outra dica aqui, nós temos também dentro do regimento interno do regramento os órgãos executivos, tá? E a reitoria e a vice-reitoria, que aparecem como órgãos de administração superior,
eles também fazem parte dos órgãos executivos. Mas além destes dois, que é a reitoria e vice-reitoria, fazem parte dos órgãos executivos as pró-reitorias, as coordenações dos cursos de graduação e as coordenações dos cursos de pós-graduação. Então, tem um outro estilo de questão de prova que exige a diferença da composição do órgão de administração superior e do órgão executivo. Então, falou de órgão de administração superior, reitoria, vice-reitoria, Consum e Concep. Falou em órgão executivo, reitoria, vice-reitoria, pró-reitoria, coordenação dos cursos de graduação e coordenação dos cursos de pós-graduação. E agora a composição desses órgãos. O Consum e o Concep. Então, o que é igual e o que é diferente. O reitor é igual, ele preside os dois órgãos, então ele é nato nos dois. O vice-reitor, mesma regra, ele também é nato nos dois. Os pró-reitores também, eles fazem tanto parte de um quanto dos outros. Os coordenadores dos cursos de graduação também, igual nos dois. Os coordenadores dos cursos de pós-graduação, igual nos dois. Aí que vem a diferença. No Consum, eu tenho 16 representantes docentes, ou seja, professores que têm um mandato de 2 anos permitido uma recondução. Já o Concep, ele é formado pelos chefes dos departamentos acadêmicos. O Consum, ele é formado por 7 discentes, que são, então, os alunos. Só que esses alunos, eles têm que estar regularmente matriculados na graduação e no pós-graduação. Já o Concep tem a mesma regra, mas agora são 8 representantes e não mais 7. O Consum é formado por 9 representantes técnicos administrativos e o Concep é formado por 3 representantes técnicos administrativos. Todos esses têm um mandato de 2 anos permitido uma recondução. E, por fim, o Consum é formado por 2 representantes da comunidade externa, que são indicados pelo reitor e aprovados pelo Consum, no caso do Consum, e no Concep é um representante da comunidade externa e ele é indicado pelo reitor, não passa pelo Consum, então. Então, essa é a nossa composição desses órgãos colegiados que decidem, então, as autonomias da Fundação de Ciências da Saúde. Vejamos as questões de prova. Olha a primeira questão de prova que diz o seguinte: os órgãos executivos da Universidade Federal de Ciências da Saúde, conforme artigo 18 do Estatuto, são. Então, quem são os órgãos executivos? A reitoria, a vice-reitoria, as pró-reitorias, as direções dos cursos de graduação e as coordenações dos cursos de pós-graduação. Portanto, né, nós temos aqui a A está certa, né? A primeira está certa, que é a reitoria, a 2 está certo, que é a vice-reitoria, a 3 está certo, que é a pró-reitoria, e o que está errado na 4? É porque são as coordenações dos cursos de graduação. Então, por isso que está errado a 4 e, né, está, né, certa a alternativa C, que tem a 1, a 2, a 3 e a 5, porque, a 1, a 2, a 3 e a 4, porque a 5 está errado, né? É as coordenações que fala e são as direções, né? Então, essa é uma questão que coloca os órgãos executivos dentro do regimento interno como questão de prova. Agora, olha outra questão que fala, então, dos órgãos de administração superior, que é o Consum e o Concep. Olha essa. Analise as afirmativas abaixo relativas às composições dos mencionados conselhos superiores. 1. Os pró-reitores não são integrantes do Consum. Os pró-reitores são integrantes dos dois, então tá errado. 2. O vice-reitor é membro de ambos os conselhos. Tá certo, o vice é integrante dos dois. 3. Os diretores dos cursos de graduação são membros integrantes do Consum e dos Concep. Certo, os diretores e não os coordenadores, por isso que a questão anterior estava errada. Então, uma outra questão, mas a mesma forma de perguntar. Então, essa está errada, né? Essa aqui está certa, né? Porque são os diretores, né? No caso da 4. O reitor exerce a presidência em ambos os casos. Certo, o reitor é presidente nos 2 casos, então está correto. Agora, o que diz assim: os coordenadores de programas de pós-graduação não são membros. Eles são tanto do Consum quanto do Concep. Por isso, então, aqui está
errada a 5 e a 1. Então, a 1 e a 5 não estão corretas, portanto, é a C, 2, 3 e 4. Olha a outra questão que diz assim: sinale verdadeira ou falsa para as afirmações abaixo relativas à forma de eleição ou indicação dos membros integrantes dos conselhos superiores. Então, primeira alternativa. Os 3 membros das classes mais elevadas da carreira docente de cada curso de graduação que integram o Consum são eleitos pelos seus pares. Nós não temos aqui essa regra no regimento, no estatuto. Não são os 3 membros mais altos da classe elevada. Então, por isso que a primeira está falsa. A segunda, um representante da comunidade externa que integra o CONCEP é indicado pelo reitor. Sim, o reitor indica alguém da comunidade externa para o CONCEP. Está correto, verdadeiro. Na terceira, os representantes da comunidade técnico-administrativa em ambos os conselhos são eleitos pelos seus pares. Certo, na comunidade técnica, lembra do princípio constitucional da democracia, cada um elege os seus pares. Então, técnico iniciativo, eleitos pelos seus pares. Tá certo? Tá certo. Agora, a quarta. Os representantes da comunidade docente e ambos os conselhos são indicados pelo reitor. Não, os docentes são eleitos pelos seus pares, porque eu tenho a democracia. Então, tá errado a parte da indicação do reitor aqui, por isso que ela está falsa. E a última, os representantes da comunidade discente de cada curso de graduação, que integram ambos os conselhos, são eleitos entre os alunos matriculados e com frequência mínima nas disciplinas do curso de graduação. O que está faltando aqui? Graduação e pós-graduação, porque a universidade trabalha com a graduação e com a pós-graduação. Portanto, o gerenciamento democrático tem que englobar os dois focos de ensino, que é a graduação e a pós-graduação, por isso que a última está equivocada. Certo, gente? Espero que tenham gostado da dica de hoje, que é então em relação ao estatuto e ao regimento interno, mais especificamente na diferenciação então dos órgãos de administração superior, dos órgãos executivos e da composição e finalidade da diferença do Consum para o CONCEP, que é sempre a questão de prova colocada com base no regimento, com base no estatuto. Então, sabendo bem essa diferenciação em relação aos órgãos de administração superior e os órgãos de execução, a gente consegue resolver todas as questões de prova com base no estatuto e no regimento. Um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro com as nossas novas dicas.